Em se falando de saúde, ou doença, ou mesmo em destino, somos nós os responsáveis. Hoje, aqui em Sexto Sentido, nós vamos conversar sobre as leis metafísicas da causa das doenças. Pois é, minha gente, mais uma vez nós estamos aqui nessa hora de bate-papo, nessa hora que a gente tem a liberdade de conversar sobre a vida, de falar sobre ela de um ponto de vista muito mais amplo. A gente não está, assim, muito satisfeito com as explicações, com a forma de compreender a vida. Mesmo porque, não é, gente? Se nós estivéssemos satisfeitos, nós não estaríamos sofrendo, tendo problemas. Se nós ainda sofremos, temos dor, problema em nossas vidas, é porque nós ainda não compreendemos como manipular a vida, ou como lidar, vamos dizer, uma palavra melhor, né? Lidar com ela. Lidar seria com o intuito de chegarmos assim na felicidade, chegarmos no prazer, chegarmos na realização, né? Que eu acho que é o objetivo de todos nós. Quer dizer, varia para cada um o que você acha da felicidade, do que é felicidade. E, no entanto, o objetivo é chegar nessa felicidade. Você sabe que uma das coisas que sempre me intrigou muito, muito mesmo, é as doenças. Por que a gente fica doente? Claro que você tem uma explicação, por exemplo, da medicina, não é? A medicina tem uma visão, a medicina tradicional. Você fica doente porque você não se alimenta bem, você fica doente porque você pega um vírus, você fica doente, às vezes porque você nasceu assim, porque é genético. Existem as explicações normais da ciência pra gente. Mas não satisfaz, né, gente? Por que de repente, uma pessoa está exposta, com a mesma alimentação que eu tenho, que você tem, está exposta a uma epidemia, não pega, e o outro pega, não é? E depois, falando em genética, né? Por que será que a gente nasce e, de repente, é sorteado com determinado vírus? Esse negócio de sorte, acaso, é só uma maneira de tentarmos tapar um buraco onde está a nossa ignorância. Na verdade, isso não convence, não convenceu as pessoas. Pelo menos aquelas que sentem que todas essas leis são quebradas por exceções de todos os tipos. Existe um pensamento novo acerca disso, de por que nós adoecemos. E esse pensamento que eu gostaria de passar hoje à noite para vocês. Existe a ideia de que nós temos um sistema imunológico. O sistema imunológico ele não é apenas um aparelho, segundo as minhas experiências e as informações que eu tenho de outra dimensão. Não é simplesmente um aparelho que zela pelo equilíbrio do corpo. Ele zela pelo equilíbrio emocional, pelo equilíbrio mental, pelo equilíbrio espiritual. É um aparelho muito mais complexo, muito mais poderoso do que nós imaginamos. E ele funciona de uma maneira tão bonita. Um dia um amigo meu, estudioso do espaço, desencarnado, é claro, começou a conversar comigo sobre isso, principalmente nessa época, né, logo quando surgiu o AIDS, toda aquela preocupação, da gente entender por que de repente uma pessoa fica sem defesas. E essa entidade me contou que o nosso sistema imunológico é um sistema que defende a nossa ignorância. Quando você age, seja uma ação que não é muito boa, mas é o melhor que você sabe fazer, o sistema tenta compensar, tenta harmonizar, porque se é o nosso melhor, não tem motivo nenhum para esse sistema deixar com que essas coisas nos firam, nos machucam. É o melhor que sabemos. Mas quando você, sabendo atuar melhor, volta a lidar, a ser de uma forma que não é aquela que é o seu melhor, então o sistema imunológico não protege. Na verdade, para a gente compreender por que um sistema imunológico funciona assim, nós temos que entender o que é o nosso subconsciente. O subconsciente é aquela região nossa que assume tudo que você acredita e materializa na sua vida, faz o seu destino.
E tem uma série de livros a respeito disso, né? A força do pensamento positivo, do Murphy, por exemplo, uma linha enorme de livros ensinando o otimismo, ensinando que o pensamento, a crença, não é? Faz com que se realizem as coisas. E esse é um pensamento muito velho, porque Jesus vivia falando sobre isso, os hindus vivem falando sobre isso, em todas as culturas o homem conhece o poder do pensamento, do que você acredita, da fé, não é? Você acredita, aquilo realiza. Porém, quando você acredita em alguma coisa, e aquilo vai tender a se materializar, existe esse sistema de defesa que não deixa materializar. Quando a coisa não é muito boa, mas é o seu melhor. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que seja mais ignorante, ela acha que criticar conserta. Ela tem que falar mal, ela tem que criticar. Não sabe fazer melhor. O negócio dela é criticar, é se queixar. Ela acha que com isso ela está chamando a atenção dos defeitos e com isso, na mentalidadezinha pobre dela, ela está realmente conseguindo modificar uma situação. Então, por mais que ela amaldiçoe, por mais que ela pragueje, existe um sistema de defesa que não deixa com que essas pragas, que essas coisas materializem na vida dela, todo esse mal que ela está lançando, porque é melhor que ela sabe fazer. Vamos dizer que essa pessoa tenha percebido que o criticismo realmente não é a melhor maneira de solucionar. Que seria muito melhor, em vez de criticar, a pessoa procurasse, sei lá, ver as virtudes da pessoa e puxar pelas virtudes da pessoa para que as coisas ruins fossem deixando de existir. Por exemplo, então esta pessoa, né, o sistema imunológico, bom, agora a cabeça já sabe fazer melhor. Se ela criticar, é problema dele, eu vou deixar materializar. E é isso que acontece. Semanas depois que você aprendeu isso, você volta a usar o criticismo. Você não usa o melhor daquilo que você sabe. Aí, então, o seu sistema imunológico já não mais encobre, já não mais ajuda, já não mais protege. Ele deixa passar. E, de repente, você começa a desenvolver situações catastróficas na sua vida. Ele não protege a inteligência. Ele só protege a ignorância. Olha, gente, que coisa maravilhosa a natureza. E é por isso que eu comecei a entender. Quando o Espírito acabou de me explicar isso, eu entendi por que uma pessoa, que às vezes é até muito evoluída, pelo menos no meu conceito, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa com ideias tão bonitas, está doente. Porque acho que no nível dela, ela não está fazendo as coisas direito, não. Não está fazendo o melhor dela. E às vezes eu vejo uma pessoa bruta, uma pessoa até agressiva, uma pessoa que eu consideraria mais inferior pelos atos que está fazendo, por mostrar não ter tanta inteligência, por mostrar ainda tão primitiva, e no entanto tem uma saúde de ferro. Está ótima, totalmente protegida. Então esta pessoa, no nível mais inferior dela, está fazendo o melhor que ela sabe. E o melhor dela está protegido pela natureza. Então a gente começa a compreender que problema é não fazer o nosso melhor, é ser preguiçoso, é ser comodista. É dizer, ai, que difícil, ai, dá muito trabalho. E não por todo capricho, e não por tudo aquilo que você sabe. Mas se você sabe e está realmente fazendo o seu melhor, a natureza lhe protege. A natureza não deixa que essas coisas passem para o subconsciente e se materializem. E é engraçado que essa materialização tem um caminho muito especial. Por que de repente você fica com câncer, ou com uma febre, ou com uma dor no pé, ou um problema na boca, um problema no cabelo, enfim? Por que as coisas se somatizam de uma certa maneira em nós? Pois é exatamente o que nós vamos falar no próximo segmento. Voltamos já já. Nós estamos conversando aqui sobre a causa metafísica das doenças, né? E nesse primeiro bloco a gente conversou como o nosso sistema imunológico está preparado para nos defender contra a ignorância, mas não nos defende contra a consciência, a inteligência, a lucidez. Aquilo que você sabe que é o melhor, então, se você o fizer melhor, você está com saúde. Mas se você não fizer o seu melhor, isso pode causar um problema muito sério para você, principalmente as doenças e os problemas da vida. Na verdade, esse conceito começa a mudar. Para mim, começou a mudar muito, porque você veja bem, gente, eu comecei a testar isso, porque se eu tentar fazer o meu melhor,
eu não tenho problemas. E eu percebo que quando minha vida não começa bem, eu começo a ter problemas, tipos emocional, físico, problema na vida, eu comecei a notar porque eu não estava fazendo o meu melhor. Eu me recolho, me examino e tomo a atitude que eu precisava tomar. Gente, o que muda? O que o horizonte da gente muda? Agora, aqui no intervalo, né, nesse pequeno intervalo nós tivemos, tinha uma pessoa que quer fazer uma pergunta, que quer fazer, assim, muito interessante. Vamos lá. Claro, sim. Gasparetto, nesse assunto, então como é que fica o problema do karma? Olha, veja bem, a compreensão que a gente tem de karma, gente, não é das melhores. Aliás, esse assunto, para mim, vai ser muito revisto, principalmente o conceito que a gente tem no Brasil. Geralmente o nosso conceito é do faz-paga, né? Você faz, você paga. Eu acho muito errado a gente ter que pagar alguma coisa quando a gente faz as coisas por ignorância. Ninguém erra porque quer, erra por ignorância. E quando você erra por ignorância, eu acho que a natureza que criou a ignorância tem que ter as suas próprias defesas. O karma é, na minha maneira de entender, atitudes que a gente mantém teimosamente por um longo tempo que causam sempre consequências desastrosas. Quando você não faz o seu melhor, quando você você deixa de lado o melhor seu, procura teimosamente manter uma atitude que não é a sua melhor, ele está sempre causando problemas. E problemas que você arrasta de uma vida para outra. Muitas vezes, a gente cria situações bastante interessantes, situações que são inacabadas, situações que a gente tende a querer acabar, porque tudo aquilo que a gente faz que não é bom, sabe? Tudo aquilo que a gente faz que realmente não é o nosso melhor, ele não traz satisfação, então fica inacabado. Quer dizer, a vida fica exigindo da gente que a gente faça o melhor. A vida é muito exigente nesse sentido, gente. Ela quer o seu melhor. A natureza quer o seu melhor para ela dar o melhor. É verdade. Ela quer o seu melhor para ela dar o melhor. Tem mais perguntas, não tem, Fátima, meu amor? Eu gostaria de saber sobre os problemas cardíacos. Bom, então vamos explicar um pouquinho, antes de responder a tua questão. É uma coisa bastante séria. É explicar o que é corpo, quando a gente estuda o corpo do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista da nossa medicina oficial. Sem negar a medicina oficial, é lógico. A gente começa a compreender que o corpo é a parte mais densa da nossa cabeça, da nossa mente. É a mente densa. Por exemplo, a gente pensa que tudo que acontece na mente acontece na cabeça. Não, gente. Acontece na gente, mas é que a gente percebe, né, os perceptores, a televisão está aqui na cabeça. Mas a estação de transmissão pode estar no corpo inteiro. Então, o vídeo está aqui, mas então a gente pensa que está aqui por causa que o vídeo está aqui, né? Aqui é onde a gente percebe as coisas, tá bom? Mas pode estar acontecendo no corpo inteiro. Então, você veja uma coisa, por exemplo, a gente diz, né, que nós temos a capacidade de selecionar, né, discernir o que é bom para nós, o que não é, e o que é bom guardar para nós, né? Aquilo que não é bom a gente joga fora. A gente já faz isso com a cabeça, não é bem aqui, é aqui no intestino que isso funciona. Verdade, o sistema de seleção está no intestino. É no intestino que você seleciona os alimentos que você precisa, os que você vai jogar fora, faz aquela seleção. Mas não é só a nível físico, a nível também mental é no intestino. Tanto que se você tiver problema de selecionar as coisas para você, você vai ter problemas no intestino, vai somatizar no intestino. Por exemplo, uma pessoa que já podia jogar fora tudo aquilo que não presta, mas gosta de conservar, sabe? Curtir um defunto, sabe? Desenterrar, beijar o defunto, sabe? Trazer aquele lixo velho e guarda aquela coisa, tem intestino preso. É verdade. O intestino fica preso porque você guarda o que não presta. Quando e só quando você tinha condições de jogar fora tudo isso. Agora, digamos que você, por exemplo, queira se livrar das coisas ruins rapidamente. A gente não pode realmente se livrar das coisas ruins rapidamente. Cada coisa você tem que ir se libertando, né? Não numa certa ordem. Quando você quer arrumar um armário, você não bota fogo no armário, né? Para arrumar o armário. Você tira as coisas, você seleciona, isso eu vou dar, isso eu vou guardar, isso eu vou vender. E você faz uma seleção e vai encaminhando, né, as coisas que você não quer mais na sua casa. Então, tem gente que gosta de uma hora para outra, acabar com tudo. Não ter nenhum problema mais na vida. E nesse momento que você quer fugir de tudo, você tem desentiria. É verdade.
Você tem uma expulsão violenta do corpo, porque você está querendo expulsar as coisas violentas quando você já sabe que é preciso ir tirando, né, camada por camada, limpando as coisas. Por exemplo, nosso apoio, a capacidade de se apoiar, de ser eu, está nas pernas. E você pode notar que as pessoas que têm problemas de perna têm problemas de autoapoio, de se apoiar, de se levar para onde quer. Pessoas que são corajosas, são mais desinibidas, por exemplo, elas têm a capacidade de andarem com as próprias pernas. De repente, por alguma questão assim, emocional, alguma besteira, geralmente escutar os outros. Ela começa a se segurar. Ela começa a se dizer, não dá, começa a inventar desculpa. Então começa a ter problema na perna. Sabe aquela mãe com 40, 50 anos, tinha perna cheia de varizes? Você pode ver, é aquela bonachona, é aquela que não faz nada, é aquela que é dependente de todo mundo. Quer dizer, que já foi uma moça, que já foi uma mulher muito ativa, que já foi uma mulher que tem capacidade de ser melhor. De repente ela começa a entrar numa passivona, sabe? Numa que, pobre de mim, com a cara de mim, começa a entrar numa assim, que não é o melhor dela. Não é o melhor dela. Então as pernas começam a apresentar problemas. Problemas de varizes, por exemplo. Porque a pessoa circula, problema de circulação. Porque ela não está criando dificuldades para ela fluir no dia a dia. Pessoas que gostam de ter problemas, tudo é difícil, tudo é problemático. Então, como é que essas coisas se materializam? Como toda essa gordura, né? Toda essa esclerose que vai dando nas veias, que são as sujeiras, que são os empecilhos que começam a se acumular nos vasos, porque você é uma pessoa que acumula empecilho. Você acumula empecilho. E você já tem maturidade para sair dessa, para não ficar nessa faixa. Você poderia ser muito melhor, mas você resolveu entrar numa pior, resolveu fazer uma de coitada. Tá bom, você é coitado, você gosta de ser coitadinha? Vai ficar com as pernas desse tamanho, cheio de varizes. Até o momento que você mude de atitude. Muda a atitude. A hora que você mudar a atitude, você começa a melhorar as pernas. Por isso que você vai no médico, o médico te ajuda. Opera, sei lá, fazer o que com as suas varizes, será que pode fazer? Dá até uma melhorada. Muito bem. Você começou a melhorar ali, pode começar uma flebite. Ou você começa com outros problemas emocionais mais terríveis. Porque se as coisas não saem por aqui, porque os remédios reforçaram o corpo, vai sair por um outro lado na vida. Você não curou a causa porque tomou remédio. Você não curou a causa porque fez acupuntura. Você pensa que você extraiu o tumor só porque você foi lá no médico e extraiu. Porque a causa do tumor são os seus ressentimentos guardados. Material desnecessário, material agressivo, corrosivo, chamado raiva, que você alimenta porque você tem um orgulho deste tamanho, que foi ferido, e você adora curtir, entendeu? Aquela história terrível daquilo que aquela pessoa te fez. Claro, você disse que já perdoou, só que você não pode ver lá na frente, né? Claro, perdoei lá, não é isso? Perdoei lá. Então, você guarda o ressentimento. E aquilo vai corroendo. E quando aquilo se entra já no nível material, no nível físico, não é? Ele vai se localizar exatamente no local referente à sua própria, né, dor, a sua próprio ressentimento. Por exemplo, mulheres que estão feridas na sua feminilidade, elas têm no seio. Seio é o símbolo da feminilidade dela. As pessoas feridas na sua capacidade de expressão, tem aqui. As pessoas revoltadas, que não digerem bem as coisas, têm no estômago. E assim por diante, o local e o modo de apresentar a doença tem tudo a ver com aquilo que você não está fazendo melhor. É impressionante. Você veja bem, minha gente. Eu fiz uma pesquisa acerca disso, muito séria. Uma coisa até fácil da gente pesquisar, porque eu trabalho com muita gente. E pesquisei, por exemplo, as dores menstruais. Como tem mulheres que passam esse problema muito sério. E como é fácil de observar, porque tem muitos casos, eu passei a fazer uma pesquisa. Por que a pessoa tem dores terríveis aqui? A dor aqui é a raiva, né? Uma raiva tremenda. Mas por que será que ela tem raiva de ser mulher? Porque tem raiva justamente no período mais importante da mulher. No período, claro, uma raiva somatizada, porque ela fica tonta com a dor, não está nem ali, né? Mas por que ela adquiriu esse tipo de coisa? E outra mulher está perfeitamente bem. Eu notei que a maioria dessas moças
que têm este tipo de problema, crises menstruais muito sérias, foram mulheres que na infância foram pessoas muito peraltas. Sabe, criança peralta, criança livre, e que, sabe, bem ativa, etc. E quando chegou naquela fasezinha de ficar mocinha da menstruação, a família começou a pegar no pé. Senta direito, menina, fecha as pernas, entrebaixa a saia. O pai não pegava mais no colo, imagina pegar no colo, sabe? Então, virou moça, não pode falar com esse, pode falar. Então, começou a tolher, menina, por causa daquilo. Óbvio, ela ficou com ódio de ser moça. Claro, ficou com ódio, aquele ódio fica lá dentro. E ela aceitou. Infelizmente ela aceitou. E ela tinha maturidade, capacidade. Isso é besteira, eu sou eu vou continuar sendo como eu sou. Livre, ativa, porque no fundo era uma criança ativa, uma criança esperta, uma criança, sabe, sem maldade nenhuma. Mas ela aceitou aquilo, começou a entrar na jogada. Começou a ir contra o seu melhor. Toda vez que ela fica mais grave, ela tem crise. Sabe qual é a única cura? A única cura para isso? A pessoa começa a dizer, eu sou livre para fazer o que eu quero. Posso ser peralta quando quiser, posso falar com o que eu quero, a hora que eu quero, posso subir e descer, posso sentar do jeito que eu quero, posso ser do jeito que eu gosto de ser. Se a mulher assumir isso, deixar de ser mulher certinha, quer dizer, ser a mulher que ela é, do jeito que ela tem, ela nunca mais vai ter dores menstruais. E foi isso que eu fiz. Com um grupo de mulheres eu comecei a apresentar isso. Se isso é verdade, eu mudando o comportamento, mudando a forma de pensar, o efeito no corpo vai desaparecer. E o resultado, minha gente, foi 100% nas pessoas que quiseram cooperar. Nós voltamos a falar nesse assunto dentro de alguns instantes. Então, minha gente, conversando sobre a causa metafísica das doenças, nós estávamos conversando exatamente como as coisas se somatizam no nosso corpo. E a pergunta da nossa amiga que foi sobre o coração. Eu dei uma volta e não acabei de completar. Eu gostaria de completar agora. O coração sempre está muito facilmente associado com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando você arrasta por longo tempo sentimentos desagradáveis, piedades, sabe essas piedades, assim que leva 20 anos de piedade, quando você represa os seus sentimentos de alegria, por exemplo. Nossa, o que sofre o nosso peito, os músculos, não só do coração, que é o músculo, mas o próprio peitoral, né, as dores que dá porque você represa a alegria. Porque é tão engraçado, né, como no nosso país, né, que pessoa responsável é pessoa séria. Pessoa que ri muito não é responsável. É engraçado isso, né? É os nossos costumes, né? A pessoa ser séria tem que fazer cara feia, tem que ficar duro, entendeu? Dar risada é coisa de gente que não tem, né? Tem nada na cabeça. Então, se você pensar bem, nós achamos que a alegria é perigoso. Nós achamos que a alegria é perigoso, sim. Quando a gente teve muitos momentos de alegria na vida, e eram pessoas alegres, e de repente a gente começa a entrar numa de que a gente tem que ser sério. Homem, por exemplo, que entra nessas. Homem entra nessas, porque ele virou pai e chefe de família. Agora ele tem que trabalhar feito um burro de manhã à noite e tem os problemas da vida, né? É problema de pobre, né? Problema. E ele tem que lutar com a vida, quer dizer, ele não tem mais prazer, ele não tem mais alegria. Ele era um moço alegre, ele era um moço, sabe, que tinha prazer de fazer as coisas. Trabalhava também, claro que trabalhava, mas é que não tinha essa coisa ruim que ele começou a adquirir depois que veio um filho, depois que teve uma esposa. E trabalha para fazer uma indústria, ele tem que ser sério, ele perde o prazer, né? E aí então é quando entra o famoso infarto, né? Quer dizer que de repente, catapimba, já não aguenta mais. E isso porque a pessoa não é alegre, não deixou para trás a alegria. Ela podia viver esse trabalho, podia viver a família, viver tudo com alegria, como ela costumou sempre a viver. O nível que ela sempre viveu. Lembre-se, ficar doente é não fazer o seu melhor. Agora, eu gostei que há outras pessoas que querem fazer perguntas. Aonde? Aqui? Tudo bem. Dentro do que você está falando, eu tenho percebido que as doenças são causadas muito por um sentimento que muita gente tem, a falta de amor a si mesmo. Eu queria perguntar se tem alguma coisa de verdade nisso. Claro, olha, eu acredito que o amor a si mesmo, ele vai evoluindo, né? Primeiro, a gente acha que é muito feio gostar da gente, que isso é vaidade, que isso é ruim, que a gente deve gostar de todo mundo e não gostar da gente.
A gente não sabe fazer coisa melhor, o sistema imunológico nos defende. Mas depois que a gente viu a gente, sentiu a gente, percebeu que a gente é alguma coisa bacana, importante, se a gente negar a gente, é muito sério. Você veja que as pessoas que têm infecção, todo tipo de infecção, todo tipo de vírus que a gente acomoda no corpo, na verdade, se a gente lê isso, é uma coisa nociva, é um lixo, é uma coisa ruim, negativa, que de alguma forma ou de outra o meu sistema está aceitando, não está tendo defesa. Se você ler isso de uma maneira psicológica, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que nós estamos aceitando coisas ruins de fora para dentro e não estamos nos defendendo como podíamos. Por exemplo, críticas. Não é? Críticas, quando nós podíamos rejeitar essas críticas e nós passamos a aceitá-las. Então, nós aceitamos, por exemplo, as doenças venéreas. As doenças venéreas são uma visão suja do sexo, que a gente começa a aceitar, quando na verdade a gente não tinha isso, a gente tinha uma visão natural do sexo. Mas a gente começa a importar, né, trazer de fora para dentro, né, de fora para dentro, começa a trazer exatamente essa sujeira, essas coisas ruins para nós. E como se refere à sexualidade, aparece nas regiões sexuais. Você veja bem o problema da AIDS, né? Pela transmissão pela via sexual. Justamente numa população, que era a população a princípio, foi a população gay, que era uma população, ou as pessoas, porque não era todo mundo, mas as pessoas, os gays que não se amavam, os gays que aceitavam, que duvidavam da sua própria possibilidade de ser livre dentro da sua própria sexualidade, que já tinham a capacidade de ver que a sua sexualidade era tão válida como qualquer outra, e que de repente começava a voltar atrás, começava a se achar errado, a ser pecaminoso, tinha vergonha de si mesmo. Essas pessoas estão propícias a aceitar as críticas a respeito da sexualidade dela. Elas próprias se criticam, não é? Elas próprias se amaldiçoam por ter tido uma sexualidade diferente da maioria. Então elas aceitam a sujeira de fora para dentro. E nosso sistema imunológico não vai defender. Não vai defender essa sujeira porque nós tínhamos maturidade de defender conscientemente. Você que possa ser, que esteja me ouvindo, que esteja com esse problema, não é? Você sabe que a sua sexualidade, que a homossexualidade é uma opção da natureza. E você sabe disso, que não há nada diferente de qualquer outra sexualidade em termos de validade. Tudo é válido. Entende? Não faz mal a ninguém. Mas se você deixar o mal do mundo morar dentro de você, seu sistema imunológico vai assumir esse mal do mundo em você. E você vai desenvolver uma série de infecções e de problemas. Quer dizer, o amor por si mesmo, minha gente, que ele estava colocando, é exatamente isso. A capacidade de se dar o melhor. Quando você faz o melhor, você está se amando porque está se colocando no melhor. Quando você capricha no que faz, é amor. E sabe por que é amor, gente? Porque você se eleva. Eu não vou produzir uma porcaria, eu vou fazer uma coisa boa, que é o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Porque eu posso, porque eu mereço estar com o melhor que eu sei. Então, quando você volta para você, quando você vê que você é uma criança propriamente que precisa de amor e você se dá esse amor, você cria um elo de positividade com você mesmo que tem uma força extraordinária contra as críticas, contra a condenação alheia, que estão sempre cheios de gente que gosta de condenar. Você sabe, condenar você é uma maneira de tentar manipular você, não é, gente? Faz a pessoa se sentir culpada, a gente critica, a gente xinga, não é verdade? Para quê? Para que a pessoa se sinta por baixo e faça o que você quer. É por isso que as pessoas atacam. Para você ficar assim, ó, indefesa, entendeu? Aí depois ela sugere o que vocês têm que fazer para ela. Você é um egoísta. Você não pensa em mim. Quer dizer, primeiro ataca, você é egoísta. Depois eu quero que você trabalhe para mim. Eu quero que você pense em mim. Então a gente está sempre usando essas armas para fazer as pessoas funcionarem para nós. Por quê? Porque nós temos medo de agir e queremos que alguém haja por nós. Nós achamos que se defender é botar os outros na frente. Ficar atrás não tem perigo. Mas só depois que você tem uma esclerose múltipla na cama, de ficar paralisado por umas 2 encarnações, então você acorda, né? Não é bom ficar atrás, não.
Só quando você é pisoteado pela vida, vive na miséria e na pobreza, você acorda que não quer ser mais o último da fila, que você vai se promover. E começando a se promover, é que você descobre que a felicidade, minha gente, esteve sempre ali nas suas mãos. Que a saúde é um feito seu, natural, mas basta que você abrace e faça o seu melhor. Se você quer realmente ter saúde, saia do seu comodismo. Né? Não exija de você o melhor, mas leve você a fazer o melhor. Porque nenhuma exigência faz bem à saúde. Só o amor, só o carinho. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Pois é, minha gente, mesmo aqui no intervalo, a gente fica num bate-papo aqui empolgado com esse assunto, porque realmente é um assunto que nos interessa a todos. Longe de mim tá encerrando isso daqui, hein, gente? Eu estou cada vez abrindo novas formas de pensar e meditar sobre o assunto. Eu sou apenas um pesquisador, tá bom? Não quero com isso invalidar os esforços de outras coisas, nem isso invalida os esforços da medicina. Mas eu tenho notado que as causas nunca foram atingidas na medicina. A medicina que lida com causas, que lida com modelo de doença e saúde, tem deixado muito a desejar, embora em outro aspecto ela tenha sofisticado muito. Mas não adianta essa sofisticação para curar sintomas, gente. Claro que a gente precisa dessa ajuda para os sintomas. Se a gente não lida com a causa, você mexe com uma série de coisas, desaparece uma série de sintomas e surgem outros para substituírem aqueles. Por quê? Porque as causas continuam. O processo continua. Quer dizer, nós nunca vamos ficar livres da doença se a gente não entender esse negócio de causa de doença. E causa de doença não está no corpo, gente. Está aqui. Causa de doença está aqui. Os estudos de psicossomáticas têm se elevado muito. E, graças a Deus, a metafísica tem feito bastante contribuições. Gostaria de mostrar para você um desses materiais, já que a gente está falando nesse assunto, gente. Dá para dar um close aqui, por favor? Este livro aqui é um livro que me abriu os olhos, gente, para um mundo de coisas. Deixa eu mostrar. Continua a câmera aí. Eu quero mostrar um pouquinho como é que é esse livro. Aqui do lado, você tem as doenças. Uma lista de doenças mais populares. Aqui faz uma lista de padrões negativos que criam as doenças. E aqui, uma lista de padrões positivos que você voltar a fazer, você volta à saúde, você recupera a sua saúde. Esse livro é da Cure Seu Corpo, da Luísa Hay. É um dicionário. Eu traduzi só o dicionário, porque eu cheguei em contato com esse material há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu morava nos Estados Unidos, que eu estava lá estudando, fazendo pós-graduação, e eu fiquei impressionado de ver as explicações, uma explicação diferente para as doenças, no qual eu acreditava muito. Foi a partir deste livro que eu comecei a fazer pesquisa nessa área de como as doenças se formam em nós, pesquisa de mudar o pensamento, desaparecer os sintomas, toda essa parte de psicossomática. Portanto, para vocês que quiserem entrar, esse aqui é um livro de bolso, eu levo comigo, isso aqui me orienta toda hora. Então, tá aí a promoção para vocês segunda-feira procurar esse livro. E, voltando a falar sobre as doenças, eu gostaria de dizer que não tem doença sem cura, absolutamente. Tem doente resistente. Doente resistente. Será que você não gosta de ficar doente? Ai, Gaspareto, eu gosto de ficar doente? Tá besta, acho que eu gosto de sofrer. Você tá certo disso? Você tá certo que você não gosta de ter uma doencinha para ser coitado? E ganhar carinho e proteção das pessoas? O que eu vejo de mãe, o que elas fabricam de dor na perna e dor nas costas, é uma coisa impressionante, é uma máquina de dor nas pernas, dor nas costas, dor nas mãos, dor na cabeça, dor em tudo. Você já viu aquelas pessoas velhas que querem carinho e atenção? Como elas têm dor em tudo? Muitas vezes, a gente está criando as doenças, mas não está criando porque quer. A gente não percebe essas coisas. Aqui na consciência superficial, está dizendo, não, eu não quero ter doença, eu quero estar bem, eu quero estar alegre, eu quero. Mas lá dentro, a gente traz de criança umas coisas que a gente aprende. A gente acha que se a gente ficar muito bonito, muito bem, pode ser perigoso. Por exemplo, as pessoas obesas, eu descobri que algumas delas tinham medo de emagrecer porque elas poderiam ficar muito bonitas e muito sensuais. E a sensualidade era um perigo.
Ficar feia e gorda, ou feio e gordo, afastava a hipótese de possível aventura da qual elas tinham muito medo pelo moralismo em que elas viviam e como elas tratavam a própria sexualidade. O nome disso é resistência à felicidade. Há muita resistência à felicidade. Não que a gente saiba bem o que esteja fazendo. Não que a gente esteja muito lúcido o que está fazendo. Às vezes você toma remédio, você faz uma série de coisas para curar e a doença não vai embora. E às vezes está mexendo até na causa, mas ainda está uma resistência ali. A gente percebe que a gente, por um motivo, por um outro, por uma ilusão, por uma má compreensão, a gente mantém a doença. Muitas vezes, o medo de enfrentar situações novas, o medo de enfrentar situações que você não confia em você, que você vai enfrentar, você cria doença, você cria mal-estar. São coisas que a gente aprende na infância, sabe? Quando a gente não cai na escola, aquelas coisas, sabe? Fica lá dentro. Não que eu digo, vou ficar doente, mas só o desejo já começa a ficar doente. Você já reparou, se você cismar que uma comida faz mal, como você passa mal? E quando você cisma que a comida faz bem, como ela faz bem? Gente, a nossa mente é muito mais do que a gente pensa. E o nosso poder é muito maior. É uma pena muito grande que a gente se demore ainda de estudar a verdadeira causa das doenças. É uma pena que você vá no consultório, entendeu? E largue o seu corpo lá, como você larga um carro no mecânico, para aquele técnico fazer alguma coisa com ele. Porque você gosta de não achar que você acha que ter responsabilidade com o que acontece com você é dolorido e é desagradável. O médico também. Ele é mais fácil tratar seu corpo como uma máquina do que ele ter que olhar para você como gente e lidar com seus verdadeiros problemas, não é verdade? E enquanto isso continua, né, a máquina da indústria, né, química fatura para burro, né, em cima da sua loucura. Mas somos nós que mantemos, eu não culpo eles não. Nós queremos ter um remedinho para acabar com as coisas. Nós acreditamos que quando nós não vemos, não existe mais. Você realmente curou seu estômago, você não tem mais problema no estômago. Mas você tem problema nos trabalhos, você tem problemas emocionais, né? A tua saúde ficou de ferro, né? Mas depois da operação, depois do rim que você trocou, né? Essas coisas todas, né? Que esse pessoal do açougue gosta de fazer com a gente. E de repente, né? Você sente que outros problemas na vida surgem. O seu desânimo, os seus problemas emocionais. Porque, gente, consertar o corpo não muda a causa. A causa é a nossa maneira de ser. Eu sou tão convencido disso hoje em dia, que o amor, que a coragem, que a força de viver, que a força de ir para frente, que o positivismo criam realmente situações ideais para a vida. Que a boa vontade que a gente tenha para fazer tudo cria uma disposição fantástica em nós. A gente não deve se queixar da vida. A vida é nós que fazemos ela do jeitinho que é. Ela não reage assim ou assado. É nós que ensinamos ela a fazer isso ou aquilo conosco. Você se assusta com essa ideia, né? Uma ideia de ter tanto poder dentro de você e na sua própria vida. Pois é, você pode se assustar, mas essa é a pura realidade. E você vai chegar a essa consciência mais cedo ou mais tarde.